Questão de Vaidade. Conto de Machado de Assis. Leitura de Mateus Elias Cruz Antunes. Capítulo 8. Meia hora depois entrava Eduardo à porta de Almeida. Viu tudo fechado. Correu-lhe um calafrio por todo o corpo. Será tarde? Perguntava ele. Vacilou. Entraria ou não? Se entrasse e achasse tudo perdido. Enfim, fazendo um esforço, Eduardo passou o portão, que se achava aberto. Atravessou a alameda das Roseiras, onde pela primeira vez falara de amor à pobre Sara. O remorso começou então a aguilhoá-lo. Aquele silêncio, aquele ar fúnebre que a casa e o jardim respiravam, incutiam-lhe certo terror. Chegou à porta e bateu. Veio abri-la o pai de Sara. Eduardo entrou. Sara? Perguntou ele. Sara morreu. O moço tornou-se lívido. Sentiu uma vertigem. Os olhos se lhe escureceram. Ia cair. Segurou-se a uma cadeira. O pai de Sara olhava fixo para Eduardo. Este não podia suportar-lhe o olhar, e baixava os seus olhos. Naquele momento, o pai de Sara era o remorso vivo. Depois de um pequeno silêncio, Almeida falou. Era inútil tê-la salvado do mar, há 4 meses, para matá-la agora. Se tal devia ser o desenlace destas coisas, melhor fora que a minha pobre filha tivesse sucumbido a primeira vez. Iria assim para o outro mundo, sem conhecer as misérias deste. Oh, basta, basta! Interrompeu Eduardo. Sei quanto sou culpado. Não aumente a minha angústia com as suas exprobrações. Aliás, justas. O velho sorriu-se tristemente, como quem ouvia duvidoso as palavras do outro. Depois, vem dar-me os pêsames, não é? Continuou ele. Muito obrigado. E foi sentar-se no sofá, derramando silenciosas lágrimas. Eduardo esteve alguns momentos contemplando aquela dor muda e respeitável. Depois, dirigiu os olhos para a porta do quarto mortuário. Ouviu que partiam de dentro soluços abafados. Dirigiu-se à porta. Maria Luísa, ajoelhada aos pés da cama, contemplava chorando o cadáver de Sara. A morta parecia sorrir ainda. Dissera-se que sonhava um sonho cor-de-rosa. Eduardo sentiu rebentarem-lhe dos olhos as lágrimas. Ajoelhou-se silenciosamente ao pé da porta e olhou para Maria Luísa. Não lhe viu o rosto, mas conheceu-a. Durou muitos minutos esta cena muda. Finalmente, Eduardo levantou-se e dirigiu-se para o leito da finada. Aí, com os olhos rasos de lágrimas, disse para o cadáver: Perdoa-me. Adeus. E saiu da casa, louco, desesperado. Capítulo 9. Eduardo andou muitas horas sem saber de si. Acompanhava-o o espectro de Sara. Ouvia-lhe as palavras. Parecia vê-la morrer esperando embalde por ele. De um triste jogo, em que sua vaidade entrara por muito, resultaram tão funestas consequências. Sua dor era sincera, seu terror verdadeiro. Até ali, de seus caprichos dom-juanescos, só resultavam, quando muito, desgostos passageiros que o tempo ou outras circunstâncias atenuavam e faziam desaparecer. Mas no dia em que se deitava a amar deveras, ou antes, no dia em que desejou amar, as vítimas do seu capricho sucumbiram. Viam-se autor de uma morte, e os espíritos da ordem de Eduardo podem cometer todas as ações covardes, mas não resistem a um espetáculo destes. Fazer perder-se uma donzela ou separar um casal é uma façanha mais ou menos celebrada, mais ou menos aceita. Mas impelir para a sepultura um ente a quem se enganou,
eis o que faz estremecer aos mais audazes. Eduardo, presa de remorso, apreciava toda a extensão do abismo em que caíra. Os sentimentos vivos da dor e do remorso, as ideias tumultuárias e cruéis, encheram por longo tempo o espírito e o coração de Eduardo. Ora, parecia-lhe dever fugir à vida e ir alcançar a donzela no caminho da eternidade, para pedir-lhe perdão. Ora, julgava que devia ficar neste mundo, para purgar em longo sofrimento o crime que cometera. Nesta incerteza, neste suplício moral, andou até que se achou diante do mar. Sentou-se pensativo em uma pedra. Era quase noite. Muita gente que o viu supô-lo doudo. Estava ali, havia já alguns longos minutos, quando um homem parou e procurou descobrir-lhe as feições. Eduardo tinha o rosto fechado nas mãos. Depois de alguns instantes, o homem exclamou: Eduardo! Que é? Disse o moço, estremecendo. Voltou-se e reconheceu o interlocutor. Pedro Eloy! Eduardo caiu-lhe nos braços. Depois de alguns momentos, Pedro Eloy perguntou: Que há? Sara morreu. A donzela? Sim. Desgraçado, é obra tua. Ah, não aumentes a minha dor e o meu terror. Bem sei o que fiz. Vejo a enormidade do meu crime. E o moço derramava sinceras lágrimas. Pedro Eloy continuou: Se tivesses atendido aos meus conselhos, tinhas poupado este desgosto e este remorso. Bem te dizia, eu, que não iriam a bons resultados as tuas paixões simuladas. Não quiseste crer, ou antes, a tua vaidade recusou-se a crer. Enfim, vê se eu tinha razão. Houve um silêncio entre ambos. Está tudo acabado. Agora só resta uma coisa. É seres o carrasco de ti mesmo, como aquele pai do teatro latino. Eia! Se alguma coisa pode agora levantar-te aos olhos do mundo e aos teus, é a volta aos deveres morais. Sirva-te a morte de Sara, tua vítima, como ponto de partida para a tua regeneração. E dizendo isto, Pedro Eloy arrastou Eduardo. Pedro Eloy, recebendo em Petrópolis a carta de Eduardo, receou pelos resultados dos acontecimentos narrados nesta carta. Logo que pôde, pôs-se a caminho para ver se ainda podia alguma coisa. Chegando à cidade, foi procurar Eduardo. Disseram-lhe que partira para São Domingos. Como saberia ele a casa de Sara? Ninguém podia dizer-lhe em casa de Eduardo. Apesar de tudo, tomou o caminho da barca de São Domingos e dirigiu-se para lá. Foi quando encontrou Eduardo. No 7º dia, ao da morte de Sara, Pedro Eloy conseguiu levar Eduardo para Petrópolis. Eduardo não quis deixar de ir orar pela vítima, a um canto da igreja, na missa do 7º dia. Todos viram o moço ajoelhado, com o rosto coberto. Foi o primeiro que entrou e o último que saiu. Capítulo 10. A obra de Pedro Eloy teve feliz resultado. Eduardo converteu-se ao dever, depois de um longo suplício. Maria Luísa, cuja alma também morrera, refugiou-se no mais completo isolamento. Quanto à família de Sara, nunca mais teve um momento das alegrias puras que a presença da querida menina lhe dava. Eduardo, inteiramente outro homem que fora antes, pôde desligar-se da companhia do amigo Pedro Eloy sem perigo para si. De 8 em 8 dias, fazia uma peregrinação ao cemitério de Maruí, onde repousam os restos daquela que o amara até a morte. Impôs-se esta vida não só como dever, mas até para ter sempre à memória a tragédia doméstica em que fora protagonista. De quando em quando, os dois amigos visitavam-se, mas comunicavam-se sempre por cartas, em que um mostrava toda a sua satisfação em ter convertido um homem, e o outro a maior saudade do bem que pudera ter e a esperança de que a sua conversão teria em paga na eternidade a vista eterna da alma bem-aventurada de Sara. Conclusão.
Depois de lhe contar esta história, o leitor e eu tomamos a nossa última gota de chá ou café e deitamos ao ar a nossa última fumaça do charuto. Vem rompendo a aurora, e esta vista desfaz as ideias, porventura melancólicas, que a minha narrativa tenha feito nascer. Fim de Questão de Vaidade. Conto de Machado de Assis. Leitura de Mateus Elias Cruz Antunes.